como criar um sistema para lojas utilizando o Excel com o banco de dados Access. Essa é a nossa quarta aula e na aula de hoje vamos estar aprendendo como estar carregando os registros salvos em uma tabela do Access e um listbox. E vamos aprender de duas formas e vamos aprender inúmeros segredinhos para melhorar a performance do nosso código. Se você já gostou do tema da aula de hoje, já fica comigo até o final. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Vamos entender o objetivo da aula de hoje. Eu vou dar um duplo clique aqui em BD Loja, que é o nosso banco de dados. Lembrando que ele tem senha. A senha 1, 2, 3. Vou dar aqui um OK. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tabela User. Então, vamos entender aqui, ó. Se você observar, eu tenho aqui, ó, a coluna ID, nome, login, senha. Eu tenho aqui produto, vendas, clientes, vendedores, bloqueio e erro. Vamos contar quantas colunas eu tenho nesse momento, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lá no meu listbox eu vou carregar, por enquanto, as 9 primeiras colunas dessa tabela. Então, o que é que a gente vai fazer lá? Vou minimizar aqui a nossa tabela. Vou dar um duplo clique aqui no nosso sistema, que é o sistema loja. E vou clicar nesse form. Então, por enquanto aqui o nosso sistema, lembrando que ele já está cadastrando itens na tabela que aprendemos na aula passada. E já aprendemos a criar essa conexão e fechar a conexão. Por isso que eu disse que aquela aula passada é a principal aula desse projeto. Porque toda vez que eu for fazer algum mecanismo no sistema, eu tenho que abrir conexão e tenho que fechar a conexão. Então, vamos lá. Ó. O que eu vou fazer primeiro aqui, ó. Então, eu vou clicar aqui em desenvolvedor, Visual Basic, exibir aqui o meu Project Explorer, duplo clique aqui no FRM principal. Eu vou inserir aqui um botão, então deixa eu exibir aqui a minha caixa de ferramentas. Então eu vou tentar aqui fazer de uma forma didática. Não sei se você já tem conhecimento em Access. Comenta aqui para mim, até para que eu possa estar desenvolvendo aqui esse projeto, para me saber se você é iniciante em Access, você já se considera avançado, intermediário. Eu gostaria de saber o seu grau de conhecimento em Excel com Access. Comenta aqui nos comentários desse vídeo, eu vou ler e vou estar lá respondendo e agradecendo a sua opinião. Comenta aí, é muito importante para mim a sua opinião. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou clicar nesse botão de comando, então vou inserir ele aqui. Então, a minha ideia é fazer aqui de forma didática, depois a gente vai melhorando aqui o projeto, ó. Então, eu vou só renomear esse botão, vou chamar ele aqui, ó, de BTN carregar. Então observe, ó. E eu vou só mudar aqui o texto que está sobre ele, que é o caption, e eu vou chamar aqui de carregar o listbox. Então ele vai servir para carregar o meu listbox. Então vamos lá. Como é o nome desse listbox? É o listbox 1. Eu posso dar um nome mais intuitivo a ele, vou chamar ele de list underline user. Então vai ser aqui a lista dos meus usuários. Então, vamos só recapitular como é que está funcionando aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tabela. Nesse momento eu tenho 4 pessoas cadastradas, ó. Leidson, Ricardo, Juan e Ana. Aqui é muito provável que eu teria que ter mais uma coluna para deixar o nível de acesso dessa pessoa. Se ela poderia ser admin ou um usuário padrão. Depois a gente pode estar criando uma próxima coluna nesse projeto. Então vamos lá. Vamos trabalhar com o que a gente tem nesse momento. Então vamos cadastrar uma 5ª pessoa nessa tabela. Ó. Então vamos, por exemplo, fazer o seguinte. Ó. Eu vou cadastrar aqui o Jorge. O usuário dele vai ser Jó. A senha dele vai ser 123. Ele vai ter acesso aqui. Então vamos supor que ele seja o nosso vendedor. Então ele vai ter que ter acesso a vendas. E somente isso, ó. Só a vendas e clientes. Para que ele possa cadastrar aqui um cliente.
Então eu vou clicar nesse botão. Observe, o cadastro realizado com sucesso. A minha ideia é que quando eu fizer esse cadastro, eu quero carregar esse list box com os dados lá dessa tabela que acabou de receber esse cadastro. Então se eu for lá no Access, vamos aqui atualizar, ó. Observe que está cadastrado o Jorge, ó. Tá aqui ele, o seu login, a sua senha e aqui as permissões. Ele tem as permissões a vendas e a cliente somente, ó. Então, vamos lá, ó. Só recapitulando como é o nome dessa tabela, deixa eu verificar, TBL_user. Então vamos aqui, ó, fechar o formulário, duplo clique nesse botão. Então vamos fazer o seguinte, ó, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui duas variáveis, ó. Eu vou chamar essa variável de linha listbox as long e vou criar uma variável chamada i e vou classificar ela também do tipo, no caso aqui eu vou classificar ela do tipo integer, até porque ela não vai armazenar tantos dados. O que fazemos agora? Ó? Eu vou chamar a nossa variável que eu criei do tipo pública, comando SQL. Lembrando que se eu quiser saber quem é comando SQL, basta eu selecionar, clico o botão direito sobre ela, clique em definição e vai me mostrar ó, que é uma variável pública do tipo texto. Ó. Clico novamente aqui em última posição e voltei para onde estávamos. Então ela vai receber o que? Ela vai receber a nossa cláusula de consulta. Então eu vou fazer aqui ó, o meu select, asterisco para indicar que eu quero fazer uma procura em todos os campos, o from para indicar que eu quero procurar onde, comandando a nossa tabela, tbl_user e fecho aqui com aspas duplas. O próximo comando a gente vai utilizar aqui a nossa rotina que criamos na aula passada, o conectar, e eu vou precisar também chamar o desconectar. Então lembre-se, toda vez que eu acessar o meu banco de dados eu tenho que me conectar a ele, e em seguida que eu fizer a operação que eu desejo, eu já desconecto, para que eu possa permitir que outras pessoas possam fazer isso simultaneamente a mim. Então, entre conectar e desconectar, vem o que eu quero realmente fazer. Então vamos ver o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui de uma forma didática, e se ocorrer erros, é até bom que ocorra para que a gente aprenda junto por que a gente deve utilizar esse comando, ou por que a gente não deve, como a gente pode melhorar. E você pode comentar aqui nos comentários desse vídeo como é que você faria, a estrutura que você utiliza. A gente está aqui para aprendermos juntos. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Abaixo desse meu conectar, eu vou utilizar aqui a estrutura with. Ó. Vou informar aqui o nome do meu listbox, que é o list_user, e vou fechar aqui a estrutura with com o end with. Abaixo eu vou utilizar a propriedade add_item para que eu possa estar adicionando itens a esse listbox. E vou utilizar aqui a propriedade list para que eu possa estar listando esses itens a esse listbox. Então, por exemplo, ó, se eu fizer dessa forma, ó, linha listbox, lembrando que a variável linha listbox, eu ainda não passei um valor inicial a ela, já eu passo e vou passar aqui o valor 0. Lembrando que a primeira coluna do listbox, o valor atribuído dela é o valor 0. E agora eu vou fazer o que? Vou chamar a nossa variável consulta e vou passar a primeira coluna lá da minha tabela do Access. Lembrando que, diferente do Excel, quando você conta as colunas do Excel, a primeira coluna é a 1, a segunda é a 2, 3 e assim sucessivamente. Já no Access, a primeira coluna é a coluna 0. Então, quando eu informo aqui, ó, consulta igual a 0, eu estou me referindo à primeira coluna aqui da minha tabela, que é a coluna ID. E quando eu passo lá consulta, entre parênteses, o número 1, eu estou me referindo à coluna nome. Quando eu passar consulta, entre parênteses, o número 2, eu estou me referindo a login e assim sucessivamente. Então, entendido isso, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou copiar este comando, vou colar aqui abaixo. E claro, depois a gente vai só alterar aqui o número dos valores. Aqui, ó. Vamos passar aqui o valor a essa variável linha listbox, porque se eu não fizer isso, possivelmente vai dar um erro bem no carregamento dela. Então a minha variável linha listbox, ela vai iniciar de 0, porque assim como a primeira coluna do listbox, o valor atribuído é o valor 0, a primeira linha do listbox, o valor também atribuído a ela é o valor 0. Então ela vai iniciar da linha 0. E claro, para que eu possa mudar de linha dentro desse listbox, para que meus dados não venham sobrescrever essa linha de número 0, eu tenho que mudar de linha, se eu tiver novos registros, e eu tenho que passar aqui a nossa variável linha listbox
igual ela própria, mais 1. Só lembrando a você que eu estou fazendo dessa forma e de forma proposital, beleza? Então se você já tiver aí, o Gleice esqueceu de fazer isso, esqueceu de fazer aquilo, a gente vai aprender juntos e essa é a ideia desse vídeo. Então eu vou salvar o que fizemos até aqui. Eu acredito que já dá pra a gente fazer alguns testes, ó. Eu vou só enumerar isso aqui, ó. 1, 2, 3. Então aqui eu estou carregando nas 4 primeiras colunas desse list box. Aqui eu também vou mudar aqui, ó, para 1, 2, 3. Aqui são as colunas da minha tabela e aqui são as colunas do list box. Como eu sei que o meu list box ele é limitado por padrão a 10 colunas, nesse momento a minha tabela tem umas quantas colunas? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A coluna erro, por enquanto, eu não vou carregar ela. Mas eu poderia carregar porque ele contempla as 10 colunas padrão do list box. Então vamos aqui só carregar as demais, ó. Então se eu fizer isso aqui, ó, vamos ver como é que vai se comportar. Se eu colar esta outra. Então vamos lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A de número 7 e a de número 8. Que seriam as nossas 8 primeiras colunas do meu list box, da nossa tabela. Aqui eu vou passar o número 4, número 5, 6, 7, 8. Eu vou só, essa aqui eu não vou precisar, porque como eu disse, eu não vou carregar a última coluna da minha tabela nesse momento. Então aqui eu estou carregando as 8 primeiras colunas da nossa tabela. Então salvei, vamos executar. Vou só salvar, vai que dá algum bug aqui e a gente perca tudo. Então salvei no meu projeto e vou clicar nesse botão carregar list box. Observe que carregou o número 1. Mas, como vimos, lá na minha tabela eu tenho aqui mais de um registro. Eu não tenho só o registro número 1. E um detalhe interessante, ó. Ele não carregou as demais colunas, carregou apenas a primeira linha e não carregou as mais colunas dessa primeira linha. Então aqui tem 2 erros. O primeiro erro, eu acredito que possa ser o nosso column count. Eu acho que é isso, ó. Column count, o padrão dele é 1. Então quando você insere um list box, por padrão ele vem apenas com uma coluna. Se você quer mais colunas, você vem aqui no column count e informa a quantidade de colunas que você quer. Então, por exemplo, eu vou colocar o valor 8. Então vamos executar novamente aqui, ó. Ao clicar nesse botão, observe que carregou, ó, os valores aqui lá da minha tabela. E tem um detalhe, ó, se você observar, aqui carregou o valor 0 e aqui carregou o valor menos 1. Quando é que ele é 0? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente aqui na nossa tabela. Observe, ó. Quando ele é 0, ó, é porque ele não está marcado, ó, essa checkbox. E quando ele é menos 1, é porque ela está marcada. Ou seja, quando for menos 1, é porque o meu usuário tem acesso a determinada ação. E quando for 0, é porque ele não tem esse acesso. Daqui a pouco a gente faz um tratamento para deixar mais amigável essa informação à pessoa que estiver visualizando essas informações no nosso sistema. Mas primeiro eu quero lhe ensinar para você entender por que a gente tem que fazer algumas ações dentro dessa estrutura. Então aqui já vimos, ó, que está carregando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está carregando 8 colunas. Também vamos só ajeitar aqui esse cabeçalho, porque eu estou carregando aqui o ID. Então eu vou escrever o ID. Lembrando que não é obrigatório, você pode deixar o ID oculto. Eu estou fazendo dessa forma por questões didáticas. Então aqui, ó, o ID, nome, login, senha. Como eu disse, eu não vou precisar do bloqueio nesse momento. Vamos deixar até sem bloqueio aqui por enquanto, ó. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na nossa tabela, ó. Nome, ID, nome, login, senha, produto, vendas, produto. O vendas aqui está antes do cliente, então deixa eu só ajustar isso aqui. Deixa eu colocar aqui vendas, cliente, vendedores, lá tá como vendedores, aqui é vendedores, que é indiferente. E a última é bloqueio. Então agora, deixa eu só executar novamente, só para que eu possa ver. Depois a gente pode fazer aqui um ajuste para tentar corrigir aqui o carregamento dessas informações,
para coincidir com o cabeçalho, certo? Eu não vou me preocupar nesse momento com isso. Aqui já está carregando de forma correta, pelo menos carregando apenas a primeira linha. Então, aqui já entendemos que apenas dessa forma aqui, eu conectando, eu fazendo um select e depois me conectando à minha tabela do banco de dados Axis e carregando os dados para dentro do meu listbox, dessa forma, carrega apenas a primeira linha, mesmo que eu faça esse incremento. Então, por isso, aqui eu vou ter que precisar ainda de uma outra estrutura. Então, eu vou pegar isso daqui que já fizemos, vou aproveitar tudo isso. E aqui, ó, vou utilizar a estrutura while, quando que? Not. Aqui eu estou fazendo uma tratativa de negação e vou passar aqui, ó, a nossa variável consulta.eof. Então, aqui eu estou fazendo uma leitura lá dos meus dados da minha tabela. E aqui abaixo do meu end with, eu vou ter que passar a estrutura end para fechar essa estrutura while. Vamos salvar o que fizemos até aqui e vamos executar mais uma vez, ó. Então, se eu clicar agora nesse botãozinho, carregar listbox, observe que aparentemente deu um bug e travou o meu projeto. Então, como já salvamos o que fizemos até aqui, não vamos perder o que fizemos. Mas, como eu disse, vou deixar acontecer situações aqui para que a gente possa entender como driblar as situações. E aí você vai estar familiarizado caso ocorra esse tipo de erros com você. Então, o nosso projeto aqui, ele travou. Eu fechei aqui o Excel à força. E vamos agora entender o que é que aconteceu de errado. Ó. Vamos voltar lá ao nosso form, exibir meu Project Explorer. Duplo clique aqui no FM principal e vou dar um duplo clique aqui no carregar listbox. Então aqui, o que é que aconteceu de errado? Ó? Se você já tem um conhecimentozinho em utilizar o Axis com VBA, sabe perfeitamente que eu esqueci de colocar um comandozinho. E qual é esse comando? O comando para que eu possa mover de registro lá na tabela do Axis. Se eu não fizer isso, eu vou ficar preso num loop infinito, como aconteceu aqui. Eu fiquei preso na primeira linha da minha tabela lá do Axis. Então, onde é que eu vou colocar esse comando e que comando é esse? Eu vou chamar aqui a nossa variável consulta. Mover next, ou seja, ó, eu vou me mover para o próximo registro, ó. Somente isso, ó. Então, novamente, ó, vamos fazer mais um teste, ó. Ao clicar nesse botão, agora sim, ó, perfeitamente carregou os dados, ó. E agora, o que é que vamos fazer? Antes de eu fazer aqui um tratamento, ó, para que eu possa mostrar ao meu usuário se ele tem acesso a essas tabelas, ó, no caso esses forms, né, aqui do nosso sistema, o form produto, vendas, clientes, vendedor, que eu quero mostrar aqui se ele tem acesso, ou seja, onde tem um 0 vai aparecer o texto não, e onde tem um -1 vai aparecer o texto sim. Então, antes de eu fazer isso, a gente pode dar uma melhorada nesse código aqui, ó. Observe o que é que eu vou fazer aqui, ó. Você está vendo onde tem linha listbox mais 1? E você viu que eu declarei ela aqui. E eu tive que passar um valor para ela aqui. Ou seja, eu adicionei 3 linhas de comando. Onde eu não precisaria dessas 3 linhas. Como eu posso fazer isso? Ó? Se eu comentar isso daqui. Se eu comentar isso daqui. E se eu fizer isso aqui, ó. Vou apagar. Vai dar erro. Eu já lhe adianto. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou utilizar ó, o ponto list count, ou seja, eu vou utilizar a propriedade do próprio listbox para contar a quantidade de registros em tempo real, -1. Por que esse -1? Porque o listbox, o valor atribuído à primeira linha é o valor 0. Então, se eu contar, a contagem começa não em 0, começa em 1. Então, ele vai contar e vai subtrair sempre 1. Então, dessa forma, eu vou sempre capturar de acordo com o valor atribuído às linhas do listbox. Então, somente isso, ó. Observe, ó. Então, aqui você já vai aprender uma melhoria aqui no código, ó. Observe, ó. Vou colar aqui sobre estes. E aí, a gente vai testar para ver se vai funcionar, ó. Vou salvar novamente o que fizemos até aqui para não perdermos. E vamos executar novamente, ó. Então, cliquei nesse botão e observe que carregou da mesma forma. Ou seja,
melhoramos o nosso código, economizamos 3 linhas de comando. Então lembre-se, quanto menos linha de comando, mais rápido o seu código vai processar de uma forma mais rápida, vai ter um desempenho melhor. Comenta também aqui se você já conhecia essa forma de utilizar essa estrutura para carregar um list box. A sua opinião é importante para mim, comenta aqui. Então, outra coisa, ó. Agora como é que a gente vai fazer esse tratamento, ó, para mostrar que essa pessoa tem acesso ou não a produto? Vai aparecer o texto sim ou não. Como é que eu faço isso? Ó? Duplo clique nesse botão. E se observarmos, ó, vamos só dar uma olhadinha na nossa tabela. Ó. Essa é a coluna 0, coluna 1, 2, 3, ou seja, a partir da quarta coluna, ó, a partir da quarta coluna, ó, 4, 5, 6, 7. Então eu vou tratar a coluna 4, 5, 6 e 7. Então, a partir daqui, ó, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar esse comando, eu vou utilizar aqui um if, vou utilizar ele igual a true. Então eu vou verificar se ele está true, ou seja, se está marcado aquela checkbox. Se isso daqui for verdadeiro, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou, ao invés de eu carregar para dentro do meu list box o valor que está vindo direto lá dessa coluna da nossa tabela, eu vou simplesmente carregar o texto sim, ó. E caso não esteja true, eu vou simplesmente carregar o texto não. Então eu vou copiar isso daqui, vou colar aqui abaixo, ó, e vou marcar, perdão, vou destaque não. E vou utilizar aqui o end if, ó. E eu tenho certeza que você já entendeu a minha lógica. Eu vou aplicar isso para as demais, ó. Então simplesmente, ó, observe, eu vou apagar isso aqui para ser mais rápido, ó. Vou copiar, vou colar e vou mudar aqui para 5, já que eu estou agora me referindo a outra coluna da minha tabela, ó. Então aqui vai ser 5 e aqui também 5, ó. Acho que você entendeu a minha lógica, ó. Aqui vai ser 6, aqui também 6 e 6. E aqui é a nossa de número 7, ó. Aqui 7, 7, 7. Vou salvar novamente o que fizemos até aqui. E vamos executar mais uma vez, ó. Vou clicar nesse botão e observe que agora vai mostrar, ó. Aqui está dizendo que, ó, não, ou seja, essa pessoa não tem acesso a essa informação, a essa tabela, no caso, ó. Essa pessoa, ó, tá mostrando aqui, ó, sim, não, sim, sim. Ou seja, tem pessoas que têm acesso a vendas e tem pessoas que não têm. E aqui também, ó, a mesma lógica, ó. Então agora fica muito mais amigável. Claro que o interessante agora é que eu possa tentar aqui ordenar essas informações de acordo aqui com o meu cabeçalho. Eu não tenho o hábito de carregar o cabeçalho dentro do listbox. Na nossa live, o nosso parceiro Felipe tem ensinado como fazer esse carregamento. Então você pode estar lá assistindo a nossa live e aprender como fazer esse carregamento de cabeçalho dentro do listbox. Eu utilizo o recurso do OneLabel, que está aqui fora aqui do meu listbox. Então, como é que eu vou fazer aqui para tentar achar aqui uma ordenação? Então aqui eu vou ter uma certa dificuldade, a gente vai ter que fazer à mão, né? Então vamos tentar fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar aqui esse objeto. Aqui na propriedade, ó, column width, é onde eu defino a largura das minhas colunas do listbox. Então se eu fizer assim, ó, suponhamos que eu quero a primeira coluna com o valor 30. Então se eu colocar aqui, ó, 30 pt. Se eu executar, vamos só ver como é que tá ficando, ó. Observe, ó. Já tá alinhado, ó, essa primeira. O nome está quase alinhado, eu posso puxar esse nome mais para a minha esquerda, né? Se você observar, o login já ficou bem centralizado, mas se eu puxar o nome, provavelmente eu vou afetar o login. Assim também já coube quase dentro, ó. Lembrando que eu poderia também mudar aqui apenas o posicionamento da minha label, né? Eu poderia entrar aqui dentro desse rótulo e dar um espaçamento para ordenar. Eu acho que vai ser até mais fácil fazer isso, ó. Por exemplo, ó, se eu vim aqui no nome, ó, deu um espaçamento, vamos só novamente dar uma olhadinha. Observe, ó. Acho que você entendeu a minha lógica, ó. Já está alinhado esse também está alinhado. Esse daqui eu deveria trazer um pouquinho o login mais para a minha esquerda, então eu poderia dar um espaçamento
remover alguns espaços. Aqui ficou centralizado, os demais também, ó. Eu acho que você entendeu a minha lógica. Então isso aqui eu não vou lhe ensinar, porque eu acho que você já entendeu como é que eu iria proceder, ó. Bastaria eu vir aqui e dar um espaçamento, ó. Novamente, só mais uma vez, só para que você entenda o raciocínio, ó. Entendeu? E assim a gente vai corrigindo de acordo aqui com o alinhamento do rótulo, que é o nosso cabeçalho, com as informações. Ou a gente poderia trabalhar lá com o colorids. Agora, a gente, para concluir, qual é o meu objetivo aqui, ó? Duplo clique nesse botão, você viu que o nosso código ficou de certa forma grande, né? A gente ganhou linhas de comando, né? Diminuímos o nosso código utilizando o list count. E eu eliminei o linha list box, mas em contrapartida eu aumentei muito o código utilizando essa estrutura aqui, ó. E se eu lhe falar que dá pra gente melhorar isso? Você há de concordar comigo, se você já souber, que dá. Se você não acha, se você ainda não sabe como fazer isso, eu tenho certeza que você vai aprender e já vai aplicar nos seus projetos. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar tudo isso aqui, eu vou apagar, ó. Eu vou precisar apenas de uma dessas estruturas, ó. Então, muita atenção aqui, o que é que eu vou fazer, ó. Eu vou utilizar um for. Lembra dessa variável i, ó? Eu ainda não utilizei e agora que ela vai entrar em ação, ó. For i, ela vai iniciar de quanto? Vejamos aqui a nossa tabela, ó. Mais uma vez, ó. A primeira coluna é 0, a segunda é a 1, a terceira é a 2, a quarta é a coluna 3. Então, vai começar em produto que é a minha quinta coluna, que tem o valor atribuído dela, o valor 4. Então, aqui seria 4, 5, 6, 7. Ou seja, vai de 4 a 7. Então, a variável i vai iniciar de 4 e vai até 7. Lembrando aqui que eu poderia utilizar um outro recurso, ó. Se eu tivesse mais colunas, ao invés de eu passar um valor fixo, eu poderia fazer assim, ó. Consulta.fields. O field seria os meus cabeçalhos, ó. Ponto count menos quanto? Por padrão eu colocaria menos 1, porque como a contagem começa em 0, então sempre contaria um valor a mais. Mas no caso, eu quero desconsiderar essa contagem a mais e quero desconsiderar essa coluna bloqueio que eu não vou carregar, ó, que é essa coluna aqui, ó. Perdão, a coluna erro, não vou carregar a coluna erro. Então aqui no meu caso eu colocaria menos 2. Então, o que iria acontecer aqui, ó? Basicamente, isso daqui, ele retornaria o valor 7. Que é como eu fiz aqui, ó. 7. E eu posso deixar isso aqui comentado. Mas eu vou deixar dessa forma aqui, só para que você possa entender como é que funciona e adaptar os seus projetos. Se você tiver mais colunas, e aí você pode utilizar esse comando aqui, ó. Consulta, que é a nossa variável, o fields count. Eu estou contando os cabeçalhos, né, lá da minha tabela. Então, utilizando o menos 2, porque no meu caso eu quero desconsiderar a minha última coluna da minha tabela e também quero desconsiderar esse 1 a mais da contagem, que por padrão ele sempre vai contar 1 a mais. E agora o que é que eu faço? Ó, bem simples, ó. Eu vou substituir esse 4 pela variável i, ó. Observe, ó. Somente isso, ó. E vou, claro, se eu utilizei um for, eu devo fechar aqui com um next. E a variável i. E vamos fazer mais uma vez, vou salvar para garantir. E vamos lá fazer mais um teste, ó. Cliquei nesse botão e observe que carregou exatamente, ó. Observe, ó, essa pessoa não tem acesso a produtos, algumas pessoas têm acesso sim, outras não, ó. E chegamos ao mesmo resultado, só que enxugamos o nosso código, ó, ficou muito mais profissional a nossa estrutura, ó, ficou bem mais curta os nossos comandos, e qualquer outra pessoa que tiver um certo conhecimento, ela vai conseguir entender e já adaptar a outros projetos, ó. Bem enxuto o código. E claro, você pode comentar aqui, você poderia fazer de uma outra forma, possivelmente talvez dê para melhorar mais ainda, e comenta aí, é muito importante a sua opinião, até para que a gente possa aprender juntos, e quem sabe eu posso pegar a sua sugestão e adaptar aqui dentro do nosso projeto. E para finalizarmos a aula de hoje, como é que a gente faz para estar ordenando os dados dessa tabela? Então aqui, ó, no meu select asterisco, onde eu estou indicando que eu quero todos os campos da minha tabela. From, de onde? Da minha tabela use. Aqui eu faço o seguinte, ó, eu posso utilizar o order by e aqui informar a coluna da minha tabela, a qual eu quero estar utilizando como orientação
a qual eu quero estar ordenando. Qual é a coluna da minha tabela que eu quero seguir de exemplo para ordenar? Por exemplo, ó, vamos dar uma olhada aqui na nossa tabela. Eu tenho aqui a tabela, o ID, o nome, o login e outras tabelas. Perdão, outros campos da minha tabela. Suponhamos que eu quero ordenar pelo nome. Então, basta eu vir aqui no meu código e está aqui, ó, nome. Ao executarmos, ó, observe, ó, vou clicar nesse botão e você vai reparar, ó, que começou a ordenar agora, ó, pela Ana, depois vem o Cleiton, o Jorge, o Ricardo e o Luiz. Lembrando que o Jorge foi o nosso último cadastro, ou seja, eu estou ordenando aqui pela letra menor, né, por ordem alfabética, ó, de A a Z. Então, na forma ascendente, no caso aqui seja do menor para o maior. E como é que eu ordeno da forma de Z a A, na forma decrescente? Aqui no Axis, nesse comando SQL, entre Excel com VBA para o Axis, a gente utiliza o DECID, abreviado. Ó. Então, se eu quiser agora ordenar de forma decrescente, do maior para o menor, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó, DEC, abreviado. Ó. Esse DEC é de DECID. Ó. Então, se eu executar novamente, você vai observar que agora vai ordenar, ó, de Z a A, do maior para o menor. Se você quisesse ordenar por uma outra coluna, você já entendeu a lógica de como é que a gente poderia fazer. Ó. E para finalizarmos, a minha ideia é que toda vida que eu faço um cadastro, eu puxe essa tabela atualizada aqui no meu listbox, por exemplo. Ó. Vamos cadastrar mais uma pessoa. Vou cadastrar aqui o Nel Robson, que tem nos assistido aí durante as nossas lives. O Nel Robson, vou dizer que o login dele vai ser o Nel e a senha dele vai ser 123. Ao clicar aqui nesse botão cadastrar, cadastro realizado com sucesso, eu cadastrei o Nel. Aqui eu não ensinei ainda a limpar os campos e nem desmarcar checkbox, depois a gente faz isso. E observe que ainda não atualizou aqui o meu listbox. Se eu clicar nesse botão, aí sim ele vai atualizar, inclusive, ó, ele está trazendo os dados anteriores junto com os dados atuais. Ó. Se eu clicar de novo, ó, observe, ó, ele está acumulando dados, né? Não sei se você entendeu. Ó. Ele está acumulando os dados da pesquisa anterior com os dados atuais. Então, mais um ajuste para a gente finalizarmos. Ó. Então aqui, ó, como é que eu faço? Ó? Vejamos, eu vou utilizar aqui um comando para limpar esse meu listbox. Então, se eu fizer dessa forma, ó, onde é que eu vou utilizar esse comando para limpar? Se eu fizer aqui, vamos ver o que acontece. Ó. Se eu vier aqui e colocar o CLI bem aqui, ó, antes de adicionar informações para dentro do listbox, vamos ver se vai funcionar. Vou clicar nesse botão e carregou apenas um registro. Ou seja, não é aí que a gente coloca o CLI. O CLI é limpar. Então, vamos fazer o seguinte. Ó, eu vou colocar esse comando fora dessa estrutura UIT. Eu vou colocar aqui. Ó. Observe. Ó, vou utilizar o CLI. Então, aqui eu estou informando o nome do meu listbox e a propriedade CLI, que é para limpar esse listbox. Então, mais uma vez, cliquei e agora sim, ó. Se eu clicar de novo, ó, não vai acumular dados anteriores com os dados atuais. E para finalizarmos, agora sim, eu quero que carregue o meu listbox com o nome desse novo usuário que eu acabei de cadastrar. Como é que eu faço? A gente faz o seguinte, ó. Esse botão eu utilizei apenas por questões didáticas. Mas, aproveitando aqui o botão, o que eu poderia fazer, ó? Observe, ó, eu posso copiar aqui, ó, o nome do botão com o evento clique. Eu venho aqui nesse outro botão, que é o botão que eu estou salvando. Eu utilizo a chamada call. Toda vez que eu precisar chamar uma outra rotina, eu utilizo esse call. O nome aqui da minha rotina. Nesse caso aqui eu estou utilizando o nome do botão e o seu evento clique. Então, mais uma vez, ó, vou colocar aqui o Del. O login dele também vai ser Del. A senha 123. Vou clicar no botão, cadastro realizado com sucesso. E agora já aparece lá os dados, ó, carregados. E aí já aparece o Del aqui, ó. Observe, ó. Lembrando que eu poderia não ter esse botão. Então, bem simples, ó. Eu vou recortar tudo isso daqui. Observe, ó. Recortei. Não vou precisar mais desse botão, ó. O botão foi apenas por questões didáticas. E aqui dentro também eu não vou utilizar isso aqui, ó, que era chamado para o botão. Eu posso criar aqui uma rotina, ó, sub, carregar
subcarregar, ó, e colar o nome da minha rotina aqui, ó. Eu não preciso ter um botão para exercer uma ação e depois chamar ele dentro de outro botão. E eu posso utilizar aqui, ó, o cal carregar. Observe, ó. Rapidamente, ó. Se eu colocar aqui, ó, vamos colocar aqui Jonas. Vai ser o Jó78, o seu usuário, a senha 124. Vou dizer que ele tem acesso a vendas, vendedor, e tá bloqueado, vamos dizer assim, ó. Clicar nesse botão, cadastra com sucesso e observe que já cadastrou, ó. Observe aqui o nome dos meus usuários e aqui, ó, o Jonas, né? Então tá aqui o Jonas, ó. E lembrando que aqui ele está ordenando de Z do maior para o menor. Estamos utilizando a coluna nome como padrão para ordenação dos campos, ó. Então finalizamos a aula de hoje. Eu espero que você possa ter gostado. Se você gostou, deixa o seu gostei. Lhe convido a estar se inscrevendo agora em nosso canal. Então, esse projeto ele está salvo aqui dentro da nossa pasta, ó, pasta de maio. Estou gravando no mês de maio, na data do dia 7. Então, é a nossa quarta aula. Lembrando que quem é apoiador do nosso canal, se você já é apoiador, meu muito obrigado. Se você ainda não é, tem um link aqui abaixo, tanto na descrição desse vídeo como no comentário fixado. Quem é apoiador do canal tem acesso a todos os arquivos concluídos dos vídeos referentes ao meio do seu apoio. E tem um detalhe, além de ter acesso a esses arquivos, você tem suporte aos conteúdos dos nossos vídeos. Isso mesmo, você tem suporte aos conteúdos dos nossos vídeos e aos arquivos concluídos dos vídeos. Então, se você ainda não é apoiador, lhe convido a estar sendo um apoiador a partir de agora. E lhe aguardo para o nosso próximo vídeo.